Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Muito bem, começando mais um episódio do nosso podcast Diário Psi, o seu podcast sobre comportamento, psicologia de uma forma geral, comportamento humano, enfim, tudo que se refere ao comportamento humano, ciências humanas, a gente traz para você com diversos convidados, entrevistados, em bate-papos muito interessantes para que você fique por dentro dessa ciência psicológica e também da profissão, bem como das outras ciências humanas. E como eu disse, quando se trata de comportamento humano, estamos aqui, tá bom? Vamos agora para o episódio 21 para falar de um assunto bem bacana que interessa tanto para nós, psicólogos, psicoterapeutas, como para quem busca também a ajuda psicológica para crianças, adolescentes e talvez até pessoas adultas, né? E lembrando que o nosso podcast você pode conferir pelas diversas plataformas de podcast existentes, como Apple Podcast, como Google Podcast, o Deezer, o Spotify, a plataforma Anchor, onde o nosso podcast está hospedado. Enfim, você fica à vontade. E também pode ficar à vontade para sugerir os temas, convidados para o nosso podcast, tá bom? E hoje eu estou recebendo aqui as minhas colegas de profissão, a Adriane Almeida, conhecida popularmente, mundialmente como Drica, né? Não sei por que é impressionante. Se for Eduardo, sempre vai ser Dudu. Se for Adriana ou Adriane, sempre vai ser Drica ou Dri. Por que não dá logo um nome de Drica ou Dri? E não combina, né, Tássia? Exatamente, super concordo. É a Tássia Raeli que teve sorte, né? Todo mundo chama de Tássia mesmo. Exatamente. Meninas, estamos aqui gravando o nosso podcast num dia muito especial, que é o dia 27 de agosto de 2020, ainda imersos nessa confusão que a pandemia nos colocou, a pandemia de Covid-19. Estamos sobrevivendo e buscando também auxiliar pessoas que buscam manter o bem-estar emocional. Às 4h20 da tarde, de antemão, já quero parabenizar vocês pelo nosso dia. Obrigada, igualmente. Para você também. Maravilha. E a gente vai falar nessa edição, nesse episódio, sobre o empreendimento que a Tássia e a Adriane resolveram trazer aqui para Rio Branco, que é muito bacana, que tem o nome de Games Psi. Aí, bom, elas vão explicar melhor do que eu, lógico, você pode acompanhar lá pelo Instagram e pode entender, porque está muito bem explicadinho didaticamente, mas aqui no podcast a gente vai poder aprofundar e conhecer um pouquinho o início de tudo isso, como é que essa ideia surgiu. Portanto, quero também lhes parabenizar por esse empreendimento que vocês resolveram trazer aqui para Rio Branco. E, lógico, algo muito importante é saber como é que isso começou. Mas, antes de tudo, a Tássia já conhece aqui esse procedimento, porque ela já foi entrevistada aqui no nosso podcast Diário Psi, ela já sabe como é que funciona, mas você, Adriane, ou Drica, como vai ser a primeira vez, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira e a sua área de atuação como psicóloga, psicoterapeuta. Então, estou bem no início da minha carreira, né? Sou um bebê da psicologia ainda. Completei esse ano, no mês passado, 1 ano de formada, né? De formação, que terminei a graduação em psicologia. E estou há um tempo já atuando na clínica, né? Faço atendimento clínico, principalmente com adolescentes e jovens nessa faixa etária de até 25 anos, que estão passando por essas demandas próprias da juventude e da adolescência, e também o jovem adulto, que se estende até um pouquinho mais, mas principalmente com foco na juventude e na adolescência, né? Um público que eu gosto muito de trabalhar,
né, tive a oportunidade de trabalhar bastante na graduação e descobri que é um público que eu queria trazer para o meu exercício profissional. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos na Secretaria Estadual de Educação, e lá eu tive contato com a parte da psicologia escolar e educacional, né, o que me despertou muito interesse pela área também. Por isso, hoje eu também faço alguns trabalhos em escolas, trabalho com palestras, oficinas, workshops, né, em escolas, e trabalho com orientação profissional, que também foi um trabalho que eu desenvolvi lá na secretaria, né, sobre a supervisão de excelentes profissionais que eu pude conhecer lá e pude aprender muito, né, que são referências para mim até hoje, e através dessa experiência eu pude trazer para a minha prática profissional o exercício da orientação profissional, que também é algo que eu faço em consultório. Eu fazia muitos trabalhos em grupo, né, sempre gostei de trabalhar com um grupo de adolescentes, fazendo tanto orientação profissional quanto palestras e outros trabalhos, porém atualmente a gente está um pouco, né, com a dificuldade de trabalhar em grupo devido ao momento de pandemia que a gente se encontra, mas nós estamos adaptando e trabalhando da maneira que dá. Certo, inclusive esse tema aí de orientação vocacional ou profissional vai ser um tema de algum podcast futuramente, né, Adriane? Você está me devendo isso. Estou devendo, verdade. Tá devendo. Cobra ela. Vou cobrar, porque é um tema super importante. Inclusive teve, bom, repito para quem está começando, quer dizer, se você está ouvindo agora, é gravado, ouviu desde o começo, né? Mas enfim, hoje, dia 27, lembrando que no dia de ontem, que foi uma quarta-feira, 26, teve uma live lá no perfil da Psicoclin, onde nós 3 atuamos, e justamente esse foi o assunto, né, com a Tatiana. Sim, a gente conversou um pouquinho sobre orientação profissional, mais focado na questão da escolha no período da adolescência, né, dos jovens que estão no 3º ano do ensino médio, saindo do ensino médio para a faculdade, e eles enfrentam uma série de dificuldades para realizar essa escolha, e aí nós falamos um pouquinho de orientação profissional focado para esse público que está saindo do ensino médio para ingressar no ensino superior ou em outra forma de futuro profissional que ele escolha seguir. Perfeito. E a Tássia, para quem ainda não conhece, muita gente com certeza já conhece, ela trabalha com o público infantil, né? E lembrando que quando o psicólogo, a psicóloga escolhem assim determinadas áreas de atendimento em clínica, especificamente falando, ou públicos específicos, é o que a gente chama profissionalmente de nicho, né? Ou dentro do marketing, é um nicho de atuação. Então, a Adriane atende a esse nicho aí desse público adolescente, jovens e adultos jovens, e a Tássia com um público ainda mais específico que é o infantil, né, Tássia? Exatamente, eu trabalho com infantil, desenvolvo tanto individual, né, o atendimento, como em grupo. Trabalho nesse universo infantil, eu vou para palestra, né, falar com os professores, capacitação, fazer treinamento para pais, né, de forma mais específica, de acordo com a demanda, mas tudo sempre voltado para o infantil, nada de adulto e nem ali adolescente, eu deixo tudo para minha amiga Drica, os adolescentes. Eu agradeço. Da mesma forma que eu foquei no público adulto, né, jovens adultos também, ali a partir dos 17, 18 anos, mas adolescente e o público infantil nunca foi a minha praia, por assim dizer. Prefiro ficar com o público adulto. E é interessante essas variações, né? Como a gente vai se identificando com determinadas formas de atuação. Isso é importante para o nosso público também, para as pessoas, né? Porque elas podem escolher profissionais que estejam se capacitando especificamente para aquela determinada área, né? Então, é muito mais interessante um adolescente ser atendido pela Adriane, que conhece e estuda o universo dos adolescentes, do que por mim ou propriamente por você, Arif, que atende um grupo mais adulto, né? Então, isso é bom para o nosso público também.
E para quem não entende aí, que está ouvindo e não entende, mas como é que pode, né? O pessoal se forma e tem esse negócio de, eu não atendo adulto, eu não atendo criança. Gente, é quase impossível um ser humano em sã consciência dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. Tipo, tem gente que faz, né? E faz bem feito, mas dá muito trabalho atender criança, adolescente, adulto, casal, pessoas idosas, e tudo isso é porque cada público desse, cada universo desse já um campo são campos de estudo distintos que exigem investimento de tempo, investimento financeiro mesmo para especializações, e a gente vive numa era de especializações, não tem como você dar conta de tudo ao mesmo tempo, é muito difícil. E a sessão é muito mais do que você sentar e ouvir, né? Você estudar e planejar as intervenções específicas para o seu paciente. Então, requer, de fato, uma dedicação e uma especificidade maior do que eu quero e como eu quero trabalhar naquele paciente. Então, quanto mais eu consigo determinar o meu público, mais eu consigo me aperfeiçoar. E mais consegue também agregar qualidade a esse atendimento, né? Porque se você dedica tempo, dedica estudo, dedica especialização à tua área, você vai agregar mais conhecimento e vai ter um suporte maior de quem não consegue delimitar esse nicho e não consegue se dedicar especificamente a uma área. Sim, exato. Perfeitamente. Diário Psi. E aí vamos agora abordar a questão do Games Psi, né? Que é realmente uma iniciativa muito bacana. Mais uma vez, parabenizo vocês. Eu gostaria que vocês me dissessem como é que surgiu essa ideia, essa inovação, porque aqui, no caso de Rio Branco, a gente já tem alguns outros empreendimentos que trabalham com outros materiais, como testes, ferramentas, enfim. O básico de muitos que trabalham com avaliação psicológica, inventários, essas coisas. Mas vocês trouxeram algo bem específico realmente, né? Games Psi, e o nome também, quando eu vi lá no Instagram, eu achei, pronto, mais um, deve ser o quê? Alguma coisa de geek, de nerd, coisa de anime, essas coisas, não, era entendimento sobre... Não, vocês vão explicar para mim. Vocês têm que explicar o que é, né, primeiramente. Aí depois vocês me dizem. Justamente. Nós temos uma geek, uma nerd, né, como parte sócia dessa empresa. Então não podia deixar essas referências de fora, não. Por isso que tem aquela logo hiper colorida. É bem coisa de nerd mesmo. Exatamente. Eu vou deixar esse momento de fala para nossa querida Adriane, que esse universo é muito dela. Então vai. Então, vou falar dentro da minha percepção. A Tássia, se estiver errada, já vai me corrigindo. Mas eu creio que a gente teve uma conexão muito legal nisso. E como surgiu é uma coisa que até hoje eu também estou me perguntando. Porque... eu sempre tive, há bastante tempo, eu tive essa ideia, né? Eu gosto muito de jogos, né? Não só de jogos terapêuticos, cognitivos, que é o que a gente usa no nosso exercício profissional, mas eu gosto muito de jogos no geral, jogos digitais, jogos de tabuleiro, jogos de RPG. Eu cresci nessa realidade, né? A minha infância eu gostava muito disso, brincava muito em família, com amigos. E foi algo que foi muito bom para minha infância, para o meu desenvolvimento, e é algo que faz parte da minha identidade, né? Algo que eu gosto muito até hoje. Às vezes a gente não consegue exercer tanto, praticar tanto, porque a gente vira adulto e tem que trabalhar, mas é algo que faz parte da minha identidade, é algo que sempre caminhou comigo, esse universo nerd, essa pegada para esse universo meio nerd. E no meu exercício profissional, quando eu tive contato com esse tipo de jogos, né, jogos cognitivos, pedagógicos, terapêuticos, educativos, jogos que a gente pode usar no exercício profissional, eu como psicóloga uso muito mais os cognitivos e os terapêuticos, né, foi algo que eu gostei muito, que eu achei muito legal, apesar de não trabalhar com criança, eu sempre achei muito legal o trabalho da Tássia, porque ela chegava na clínica carregada de coisas, cheia de negócio colorido, cheia de jogos para atender as crianças dela. E eu achava aquilo muito bacana. E eu, no meu universo adolescente, eu percebi que eu também poderia usar isso.
né? Algo que atualmente eu já utilizo no meu exercício profissional, os jogos. E então a gente acho que uniu o útil ao agradável, né? Eu já tinha, desde a graduação, eu pensava sobre isso, né? Sobre dar mais visibilidade ao uso dessas ferramentas no exercício profissional, e já sentia a ausência de alguém no mercado que fornecesse tanto a parte informativa mesmo, de que você pode usar os jogos, da importância de usar, a importância do brincar para o desenvolvimento da criança e do adolescente, de como que isso pode ser útil, como isso pode te ajudar, e já senti essa deficiência no mercado, e tanto de informação quanto de acesso propriamente aos jogos. E a Tássia, também, na dela, quietinha, ela já também tinha a ideia de trabalhar, de ter uma loja voltada para esses jogos, que é muito do universo da atuação profissional dela com as crianças. E foi numa conversa, a gente estava conversando. Foi exatamente uma conversa no domingo à tarde. Eu mandei mensagem para Adriane, vamos abrir uma loja de jogos? E jogos que não seja voltado só para pais. Nós vamos ter recurso como temos, tem alguns recursos que eu sempre enfatizo que os pais podem usar, né? E aí eu fico com esse negócio usar em casa com os filhos, no caso. Isso, usar em casa com os filhos, né? E aí eu falei para ela, vamos ter que tenha para os pais, porque aqui no nosso estado tem recurso para os pais, né, para a família, mas a gente queria que esses recursos chegassem até os psicólogos, e não só psicólogos, mas a um fonoaudiólogo, a uma nutricionista. A nossa intenção é, de fato, promover, né, ter esses recursos para que esses profissionais possam ter qualidade nos seus atendimentos. E isso veio também de uma necessidade muito grande minha, como profissional, de adquirir jogos, né, de precisar de alguns recursos, e infelizmente, devido à distância, para comprar alguma coisa para mandar para cá, o frete ser assim, absurdo, ser o dobro do valor do recurso, e isso foi sempre uma coisa que me incomodou. Porque no nosso estado nós já temos uma demanda bem significativa de psicólogos em atuação, e poder promover produtos de qualidade, materiais de qualidade, para que nossa profissão seja bem mais valorizada e reconhecida e feita com maior qualidade, para mim também foi fundamental esse clique. E aí eu pensei, aí fiquei. E eu já fazia assim, uns 2 anos que estava com isso na minha mente. E aí nesse dia à tarde eu falei, rapaz, é a Adriane mesmo, porque a gente se dá muito bem, a gente se diverte muito fazendo as coisas, então é justamente também isso que nós queremos para a nossa loja, né, Drica? Que tudo seja muito leve e divertido, que não seja algo que seja cansativo para mim ou para ela, mas que nós façamos aquilo que nós acreditamos e com muita verdade e autenticidade. E aí vem essa logo aí, totalmente diferente, né? E a Tássia tem mais tempo. A Tássia tem mais tempo de mercado que eu, tem mais tempo de formada, e ela já sentia muito mais essa necessidade de adquirir esses jogos e não conseguia adquirir essas ferramentas, e ser bem burocrático, ser bem difícil. E aí ela lançou esse convite, ela pela necessidade de ter um espaço que auxiliasse tanto ela quanto os outros profissionais, porque ela, sentindo essa dificuldade, sabe que os outros profissionais enfrentam a mesma dificuldade, né? E jogou isso para mim, como é algo que faz muito parte da minha realidade, muito parte de quem eu sou, e eu já estava querendo começar a colocar os jogos no meu fazer profissional, utilizar jogos com os meus adolescentes. Abracei totalmente a ideia, e é exatamente isso, é conseguir colocar a nossa autenticidade na nossa empresa, no que a gente faz, né? A gente faz com muito carinho, muita diversão, principalmente, e é muito legal. E é um espaço nosso, né? Ali a gente é a Tássia e a Adriane psicóloga, mas também é a Tássia e a Adriane ser humano, pessoa, nerd, fã de Friends, que é a Tássia, né? E a gente faz tudo da forma que a gente é. Exato. E assim, a arte é todo incrivelmente mérito de Adriane. Ela que bolou essa arte, assim. Quando ela me mandou, eu falei, perfeita, eu não tenho o que tirar, eu não tenho o que colocar, eu consegui ver tudo que a gente acredita e pensa na imagem que ela colocou, então não teve muita
com certeza para ela teve muita dificuldade, né? Porque requer uma criatividade, é óbvio. Mas para mim, assim, quando eu olhei, já foi, é isso, sabe? Não tem o que tirar, é exatamente assim. E é mérito todo da Adriane. Tudo bem, que bacana. Você está ouvindo Diário Psi. E nesse universo virtual, né, claro, vocês têm que estabelecer assim, tempos, horários, porque senão a coisa acaba tomando de conta da vida de uma forma que de repente você perceber tá afogado, né, com tanta coisa para fazer. Mas, de qualquer maneira, nesse universo virtual, digital, o negócio é onde você estiver com um smartphone, um computador na mão, você consegue tocar o seu negócio de qualquer lugar, né? Nesse sentido, para vocês, como é que funciona essa questão, exatamente essa questão logística, de espaço, como é que vocês administram isso? Cada uma está no seu canto, na sua casa, vocês se reúnem na clínica, como é que vocês conseguem organizar essas atividades mais burocráticas, práticas, digamos assim? Quer responder, Drica? Pode começar, deixo as honras para você. Tá, vamos lá. Então, justamente como você falou, é basicamente virtual, né, nosso contato, mas a gente já sentou para quando os recursos chegaram, né, ainda tem mais algumas coisas para chegar, mas quando a maioria já estavam aqui, a Drica veio aqui em casa, a gente sentou, olhou os jogos, nos divertimos jogando, porque, né, para poder conhecer. Testar, né? E quando pensamos que nós tínhamos passado uma hora no jogo e assim foi. Então, assim, por enquanto, nossa loja está sendo unicamente virtual, né? Temos a página no Instagram e no Facebook. Mas, assim, o que eu acho bacana é que a gente tem uma sintonia muito interessante. A Drica é mais noturna. Então, normalmente, as coisas que são para ser feitas pela parte... Exatamente, as coisas que é para ser feito assim pela manhã e durante o dia eu fico mais ali responsável e à noite ela vai adiantando as coisas enquanto eu estou no meu sono, né? E eu acho isso muito interessante porque é justamente essa liberdade, né, de eu poder trabalhar no meu negócio, no meu horário que eu consigo e produzo conteúdo com maior qualidade. E assim, acho que de 100% das nossas conversas, 90% é sobre a loja no Instagram, né? Ou no WhatsApp, né? Falando, olha essa novidade, olha isso, vamos fazer assim. E como nós temos gostos bem parecidos, acaba, assim, conseguindo entrar num acordo com muito mais facilidade, né? Nós somos duas pessoas também de temperamento um pouco mais diferente. Eu sou um pouco mais ansiosa, um detalhe, um pouquinho mais ansiosa. E aí vem a Drica, que já, não, pera, Tássia, calma, vamos listar. A Drica é bem mais organizada, né? Ela consegue fazer os seus quadrinhos de organizar e tal. Então, vamos começar por aqui, vai por aqui. E eu acho que, assim, essa parceria é muito bacana. Eu tô muito satisfeita, muito empolgada. Tá com um mês, né, Drica, que a gente começou? Um mês. Uhum. Tá com mais ou menos que nós começamos, assim, desde o dia da primeira conversa até agora, e tá ocorrendo tudo com muita verdade. Eu acho que isso é o principal, assim, com muita verdade. Tudo que nós estamos colocando é porque é exatamente aquilo que nós somos e é a verdade real da nossa loja. É exatamente assim. É exatamente assim, né? A Tássia surta e eu estabilizo o surto. E dá super certo. Né? Imagina se fosse todo mundo surtado. Não ia dar. Psicólogo também surta, gente, tá? Psicólogo também surta. Pode ser um surtinho, mas surta. Raramente eu tenho os meus momentos também e ela vem acolher e é assim que funciona. Né? Porque quando a gente começou, a gente foi muito na emoção, né? Vamos fazer, vai ser super legal, vai ser incrível. E quando a gente começou a fazer mesmo, toda a burocracia de abrir uma empresa, de abrir CNPJ, de verificar fornecedor, de ver caixa, controle de depósito, toda essa burocracia bem de empresa mesmo, que vai ter em todo canto, não importa o ramo que você vai abrir a sua empresa, aí a gente começou a dar aqueles surtinhos.
né? A gente, meu Deus, é divertido, mas é muito cansativo, é muito trabalho, né? E é bem isso. Mas é muito gratificante, né? De início é assim mesmo, pode falar. E justamente porque nós estávamos no início descobrindo, né, como é que funciona tudo isso, porque a gente saiu de uma realidade da clínica e mergulhamos em outra, né? Então é um processo de reconstrução, né? Em um outro nicho. Sim. É muito bacana. E outra coisa, os jogos que vocês estão disponibilizando, eles são voltados especificamente para esse público infantil e adolescente, ou só infantil? Ou haveria possibilidade de usar algum desses recursos também, por exemplo, com o público adulto? Tem como adaptar ou como é que fica isso aí? Vai falar, Drica? Eu começo. Vamos combinando, né, nós não estarmos uma atropelando a outra. Isso, sim. Vai, Drica. Vai sempre complementando uma a outra. Nós temos jogos infantis, né, que querendo ou não, é o que chama mais atenção, é o que os terapeutas mais procuram, os profissionais, que os pais mais procuram também. Mas a gente também tem jogos e recursos terapêuticos voltados para os adolescentes, né, que os profissionais podem adquirir para usar no exercício profissional, e também tem jogos que dá para jogar em família com o adolescente, e acaba que o pai joga junto também, né, para estar participando ali. E a gente também tem recurso para adulto, né, que é uma coisa que a gente também pensou que a gente queria fazer, que é não ser só para criança, não ser só para adolescente, mas também para o adulto, né? E nós temos os recursos que o terapeuta pode usar no exercício profissional dele, o profissional pode usar, e a gente também tá pretendendo adquirir jogos, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho 24 anos, acho que dá para chamar de adulto já, né? E eu gosto, né? Eu gosto muito de jogos. Eu jogo para me divertir, para lazer, para entretenimento. E com certeza tem muita gente também como eu. Então essa galera dessa geração que cresceu tendo contato com essa era da tecnologia, essa era dos jogos, que os jogos, os tabuleiros fizeram parte da infância, se eles se deparam com um jogo hoje, na fase adulta, que é voltado para a faixa etária dele, com certeza eles vão consumir, eles vão gostar, vão se divertir, e da mesma forma que um profissional pode fazer um uso de um jogo no consultório com um adulto que vai se identificar com aquilo, né? E pode funcionar também perfeitamente bem. Então a gente está vivendo num momento em que os jogos são para todo mundo gosta, todo mundo pode adquirir, e a gente está nessa proposta de levar justamente para todo mundo, não para um público só, mas de poder fornecer essa experiência para vários profissionais e também para a comunidade no geral, para pais e para um próprio adulto que queira comprar um jogo para ele. Exatamente. Eu acho que tem mais um detalhe, só mais um detalhe aqui rapidinho, Tassi, antes de você continuar, que eu acho que é importante. Os profissionais já sabem disso, obviamente. Os mais experientes, os mais jovens têm um pouco de dificuldade para entender isso logo no começo, e o público em geral também. Não importa a linha teórica ou a abordagem que a pessoa utiliza, ela pode adaptar para a sua prática profissional a utilização dessas ferramentas, né? Só para fazer um adendo aí. Exatamente, era justamente sobre isso que eu ia falar, que na verdade um dos objetivos que aos poucos, né, porque tudo que, vamos dizer assim, é novo, as pessoas precisam de um tempo e tem que ser sendo falado aos poucos e com calma, né? Mas eu acredito muito nessa questão de que o recurso terapêutico, o jogo, ou uma cartinha, né, aquelas caixinhas de caixas de ideias que nós temos, ele não é só para criança e para adolescente. Ele pode trazer uma outra forma de intervenção para o adulto, que para o adulto seja muito mais interessante de ali compartilhar o que está sentindo. E eu acredito que aos poucos nós vamos conseguir desmistificar essa questão de que para o adulto eu não preciso de jogos, eu só falo e vai através da fala que tudo acontece. E que ao utilizar um recurso não vai substituir as outras, né? Não vai, eu acredito que não vai ferir nada você
levar um recurso para o seu adulto, né? E ao utilizar, muitas vezes, o adulto vai ter contato com algo que, se não fosse através do recurso, ele não falaria, né? Ele não entraria em contato. Então, o jogo, os recursos terapêuticos, ele é muito, muito mais do que criança e adolescente, ele é para o indivíduo, né? Eu acho que é isso daí que fica, porque se nós formos vamos observar, por exemplo, se a gente for jogar Uno, né? Qualquer adulto que vai jogar Uno, seja com seu filho ou com os colegas, enfim, ele vai se envolver, ele vai se divertir, ele vai acabar se descontraindo e trazendo à tona algumas sensações, emoções e outras coisas mais através daquele recurso, daquele jogo, né? Então, por que não levar um recurso terapêutico para o adulto também, para auxiliar? E na nossa loja tem materiais que é voltado para o público especificamente adulto, né, que para a criança seria um pouco mais complexo de ela compreender, mas que com um adulto vai ser fantástico. Eu acredito que o psicólogo que se abrir para utilizar um recurso no seu manejo, né, na sua sessão, eu acho que ele vai descobrir também um universo muito bacana. Perfeito. Diário Psi. Vocês podem nos fornecer algum exemplo de jogos e recursos que vocês têm disponíveis, assim, para a gente ter uma ideia, para o profissional que está ouvindo nosso podcast ter uma ideia do que vocês estão oferecendo, do que ele pode encontrar com vocês? Na Games Psi? Certo. Drica, quer falar? A gente pode falar, acho que, do Castelo das Emoções, né? Um jogo que a gente tem na nossa loja, que é um jogo muito lindo, muito bonito, e ele trabalha uma coisa muito legal, que é um jogo para trabalhar emoções com crianças, né? E a Tássia, ela é terapeuta infantil, e ela pode falar muito melhor de como que seria usar esse jogo com uma criança. Fala aí pra gente, Tássia. Tá, então, esse jogo, Castelo das Emoções, o que eu acho mais interessante desse jogo, particularmente, é que ele não é para unicamente ter um ganhador no final do jogo, mas que o trabalho em equipe, né, vai fazer com que você obtenha os resultados que você quer, que o objetivo do jogo é não deixar o dragão tomar conta do castelo. Então, o dragão, ele não pode prender 3 emoções no calabouço, e 3 emoções têm que chegar até o castelo antes de serem presas no calabouço, resumindo, né? Só que, para isso, a cada movimento que eu faço para chegar até o castelo, eu vou ali falando sobre situações, eu vou tirando cartinhas, e nessa carta ela vai ter alguma situação específica, e daí eu vou dizer como eu me sinto ou me sentiria naquela determinada situação. E através disso, vai se conversando com o paciente e entendendo tudo que está acontecendo, como é que o paciente ele está elaborando as situações ao seu redor, como ele está compreendendo, e quais dessas emoções são funcionais, quais não são funcionais, os pensamentos ali envolvidos. Eu, como da TCC, já vou ali, né, os pensamentos, as emoções, e como está tudo aí sendo elaborado pela criança. E o que eu acho interessante desse recurso também é que você pode fazer ele numa sessão em conjunto, né? Com quem? Com a família. Você pode chamar a família para participar da sessão, e ali você vai, óbvio, de acordo com o seu objetivo, separar as cartas que quer que seja debatido, né, pelas pessoas, e ali você pode ir conversando e acessando coisas sobre a família, a dinâmica familiar, como cada um se sente, ou mesmo auxiliá-los a expressar algo que se faz necessário, mas que talvez sem o auxílio do jogo não seria tão interessante, não iria fluir com tanta leveza, vamos dizer assim, né? E temos o jogo também, que ele pode ser utilizado para adulto. Inclusive, antes aqui de estar gravando com vocês, eu estava fazendo story falando sobre ele, que é do Tabuleiro da Ansiedade. Ele é bem TCC, né? Vem ali com as cartinhas de distorções cognitivas, situações físicas, enfim. E ele é um jogo que vai trabalhar essa questão e psicoeducar o paciente sobre a ansiedade, que é uma coisa, né, que está, vamos dizer assim, alta. Todos nós estamos aí, né, passando talvez por algumas situações ansiogênicas, principalmente no momento de pandemia. E esse jogo vem justamente para, através dele, a pessoa, né, o paciente, tomar consciência
de como ele se sente, como a ansiedade se manifesta nele e tudo mais. Então, olha só que rico, né? Nós podemos ir, utilizando jogos, podemos falar sobre as emoções, trabalhar de forma individual, trabalhar com a família, e nós também, através de um outro jogo, podemos acessar um outro conteúdo referente à ansiedade, de forma lúdica, de forma divertida, com os pacientes. Então, assim, tem desde os jogos, né? Esses jogos de tabuleiro, temos as nossas caixinhas de ideias, né? Que vem justamente com sugestões de, vamos dizer assim, entre aspas, temas para ser abordado durante os atendimentos, que essas cartinhas, tem caixinhas que podem ser utilizadas da criança ao adulto, né? Eu acho também uma coisa bem legal que nós temos na loja, é um material que nós mesmos confeccionamos, que são os quadros de combinados, né, Drica? Que eu acho legal a gente falar também, que é uma coisa que nós fazemos de forma mais personalizada, de acordo com a necessidade da família, que estão precisando de um apoio, por exemplo, para auxiliar aquela criança a se organizar melhor, ou até mesmo reforçar alguns comportamentos mais assertivos referente à criança. Então pode ser utilizado esses quadros de combinados, que é feito assim, se a criança gosta de desenho por exemplo, da patrulha canina, todo o quadro vai ser feito com essa característica, com esse aspecto, para que seja algo interessante e que a criança veja e se identifique com ele, né? Se identifique com o quadro de combinados. Temos livros também, né, Drica? Temos alguns recursos em livros para poder trabalhar através de histórias, trabalhar as questões referente às emoções, referente às coisas, a questões comportamentais, questões escolares também, né, Drica? E aí como trabalhar medo com crianças, trabalhar a questão de ansiedade. E aí você pode dispor de um livro que conta ali uma historinha sobre um personagem que consegue vencer o medo. E aí você pode estar conversando sobre essa história com a sua criança, tanto no consultório como o pai adquirir, né, para ler com o filho. E aí são historinhas que têm um cunho terapêutico, que tem um cunho educativo ali, e aí você pode partilhar isso com a criança e de uma forma bem leve, e ensinando ela como lidar com o medo dela, como trabalhar com esse medo dela, de uma forma leve que ela vai conseguir acompanhar. Muito bacana. Gostei, estou gostando. E eu acho que eu vou querer ver isso pessoalmente qualquer hora dessas. Ai, que maravilha! Porque é muito bacana, de repente, né? Encontra alguma coisa, principalmente esses jogos que envolvem educação emocional, é bem interessante para muitos adultos também, né? Que não sabem, né, o que é que sentem. Enfim, é para isso que nós existimos. É para ajudar pessoas a compreenderem o seu próprio funcionamento quando não conseguem, até porque, socialmente falando, nós não somos muito bem educados a nos compreender, a nos autoconhecer. E aí surge a psicologia e os profissionais para justamente auxiliar nesse processo de autoconhecimento, reencontro consigo próprio, com as suas verdades e valores, enfim. E para quem tiver curiosidade, além de mim, para conhecer os produtos e quiser entrar em contato, pais ou outros colegas profissionais, como é que faz, hein, meninas? Podem estar entrando em contato através do nosso Instagram, né, que é @gamespc, e também através do nosso WhatsApp, que é o 99250 2024. E aí nós vamos estar passando todas as informações que são necessárias, combinando a forma de entrega que for mais viável para o nosso cliente, né? Aqueles que podem estar vindo retirar no local aqui em casa, ou na casa da Drica, tudo bem. Aqueles que precisam que o material chegue até a casa ou o consultório dele, nós viabilizamos a questão da entrega também. E tudo, acredito que é feito com todo o cuidado, né? Com todo cuidado e carinho, e sempre estamos dispostas a conversar sobre e sanar as dúvidas que possam existir
referente aos materiais que nós temos. Geralmente essas ferramentas elas são autoexplicativas, né? Mas na dúvida vocês também orientam, né? Sim, com certeza, na dúvida nós orientamos sim. Se a pessoa, por exemplo, pega um material e... Porque assim, o que eu amo num recurso, quando eu pego, é que existe N maneiras de você utilizar além daquelas que vem no manualzinho, né? Então você pode explorar a sua criatividade, explorar das mais diversas formas aquele recurso, a depender do seu objetivo, né? O que vem na caixa, às vezes a instrução não é compatível com aquele objetivo com um paciente X, mas você quer utilizar aquele recurso, você pode adaptá-lo para aquele seu paciente, para chegar para alcançar aquilo que você deseja com o seu paciente. Então eu adoro isso também nessa questão de jogos e nessa questão dos recursos. Pode falar, Drica. E para quem quiser acompanhar o nosso Instagram, lá a gente está sempre postando as novidades, né? Já tem algum material lá, né? Tem uma parte bem explicativa, como o Arif falou, de a gente se apresentando, dizendo quem nós somos, o que é que nós pretendemos. E tem também os materiais que a gente produz e os materiais de jogos que a gente vende, né? E lá já tem um textinho, às vezes, falando sobre o jogo, dizendo para que ele serve. Você já pode acompanhar lá o que tem na loja. E tem novidades chegando também, então quase todo dia a gente vai postando alguma novidade que chegou, algum jogo diferente. E quem quiser acompanhar os stories, nos stories a gente mostra como que é o jogo, né? Porque às vezes você vê ali a caixinha e você quer ver como é que é por dentro, o que é que vem, né, e a estética do jogo, e a gente mostra isso nos stories, a gente faz vídeos mostrando como que é o jogo, as peças que vêm, e sempre no IGTV também, e nos próprios stories tem vídeo, às vezes até ensinando a jogar, né, vídeo da gente jogando ou falando como é que joga. Então, quem quiser acompanhar, a gente dá todo esse suporte no próprio Instagram, e se ainda tiver dúvidas, pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo próprio Instagram, né, chamando lá no direct, que a gente vai responder e dar esse suporte. Perfeito. Repete para a gente o número do WhatsApp e o Instagram para quem não acompanhou, por favor. O Instagram é o @... Pode falar, amiga. É o @GamesPC e o WhatsApp é o 99250 2024. Ótimo. A Tássia falou na página no Facebook. Também tem uma página lá? Ou é um perfil? Também tem tem uma página lá. Pode procurar por GamesPC, que você vai encontrar os recursos disponíveis lá também. Maravilha. Você está ouvindo Diário PC. Bom, adorei o nosso bate-papo. Esse universo... eu vou confessar que não é muito a minha praia, né? Eu sempre fui muito ruim de jogos. Claro, a gente está falando aqui de jogos cognitivos, né? Tem uma outra finalidade, mas a diversão entra também, tem que entrar, né? Não pode ser com certeza uma tarefa chata. Sim. Mas eu gostei do nosso bate-papo, foi sensacional. Fico muito contente, feliz de tê-las recebido aqui no nosso podcast Diário Psi, falando sobre GamesPC, que é esse empreendimento da Adriane Almeida, a famosa Drica, e a Tássia Raeli Loyola, que estão trazendo para a gente aqui, para o nosso campo profissional, na área de psicologia, para diversos públicos, e também para, vamos dizer, o consumidor final, que são os pais que também podem adquirir esses recursos, esses jogos, para interagir mais ainda com os seus filhos. Tássia, exatamente. Adriane, muito obrigado pela presença de vocês, e eu desejo muito sucesso no empreendimento GamesPC. Muito obrigada, Arif, pelo convite, ficamos muito felizes. Nós acreditamos muito que os jogos possam estar aí sendo utilizados de forma a só acrescentar e agregar em nossa profissão,
como também na vida dos pais, da família, né? E eu acho que esse é o grande diferencial. Você vai adquirir produtos e receber orientações de psicólogas, né? Para utilizar esses recursos com a sua família ou na sua sessão. E eu acredito que isso tenha a agregar muito mais quando você vai adquirir o produto, né? Você vai estar sendo orientado por profissionais que conseguem realizar o manejo da forma um pouco mais assertiva, vamos dizer assim, né? E você vai receber orientações dessas pessoas que estudaram, que têm um suporte técnico para falar sobre aquilo. Então, assim, obrigada pelo convite, estamos sempre à disposição. Isso mesmo, a gente só tem a agradecer, né, pelo convite, pelo espaço, a gente poder estar aqui falando desse nosso novo projeto, né, que é uma coisa bem bacana, que a gente está gostando muito e queremos levar essa informação, né, que mais do que só adquirir os jogos, realmente é a informação do benefício que isso pode trazer, né, não só para profissionais, como para o consumidor no geral, para os pais, para os adolescentes e para as crianças que vão estar tendo contato com isso. Né? Então, não é só o jogo pelo jogo. Né? Além da diversão, a gente ainda garante uma possibilidade de trabalhar uma questão, às vezes, emocional, cognitiva, educativa. Então, a gente quer levar essa informação e esse conteúdo para as pessoas. E é muito bom poder dispor desse espaço aqui para a gente estar podendo falar sobre isso. Maravilha, meninas. Adriane Almeida, Tássia Raeli Loyola. Lembrando que já vou fazer aqui um anúncio prévio, né, no próximo episódio, que você vai entender melhor, mas Games PC, a partir de agora, é um dos nossos parceiros aqui no podcast Diário Psi, e, lógico, nos episódios seguintes, as novidades, informações, lançamentos, a gente também vai estar apresentando para você durante os próximos episódios, beleza? Muito obrigado, meninas, também pela parceria. De nada, é um prazer. Sim. Maravilha. Prazer, sim. Ok. Bom, gente, obrigado pela audiência, mais uma vez. Próxima semana tem mais podcast Diário Psi. Neste nós falamos sobre a Games PC, que é esse empreendimento, essa empresa que traz recursos e jogos cognitivos para ajudar você, psicoterapeuta, e você também, papai e mamãe, no trabalho aí em família com a criançada ou também com os adolescentes, tá bom? E aí o slogan da Game PC, que é muito bonitinho, quem vai falar para mim deixa eu escolher aqui, vai ser a Adriane. Fala, Adriane. Então, o nosso slogan é Explore com a gente, né? Somos a Games PC e a gente convida você a explorar esse universo dos jogos, da imaginação e de tudo que o jogo pode proporcionar junto com a gente. É um universo novo, é antigo, mas a informação ainda é nova no mercado e a gente te convida para estar explorando tudo isso junto com a gente e estamos aqui. Beleza, tá vendo como é fofo? É isso aí. Então, grande abraço, até a próxima semana com mais um episódio do nosso podcast Diário Psi, o seu podcast sobre psicologia, comportamento do Acre para o mundo. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento do Acre para o mundo.